aí, pessoal? Tudo bem? No filme de hoje, os cientistas não esperavam encontrar uma vida extraterrestre. A humanidade enfrentou uma ameaça que muda todos os seres vivos e o próprio planeta. O filme começa com filmagens antigas. Um comandante da Força Aérea dos Estados Unidos explica que desde 1947 eles recebem milhares de relatos sobre OVNIs de várias fontes. Então, o Major Keel, autor do livro Flying Saucers Are Real, discursa, insistindo que as pessoas estão de fato encontrando objetos extraterrestres. Ele compartilha o testemunho de um piloto que teve um encontro no ar com um objeto sólido espacial viajando a 500 milhas por hora. Mais tarde, naquela noite, em uma casa, uma mãe, um pai e suas duas filhas sentam-se para jantar. A filha mais nova lê uma oração antes de comerem. De repente, a família sente estranhos solavancos, como se um terremoto estivesse ocorrendo. Uma explosão se segue, mergulhando-os na escuridão. Assim que recuperam os sentidos, os pais procuram pelos filhos. Olhando pela janela, a menina especula que foi um ataque terrorista, mas o pai discorda. Ele ordena que todos se afastem da janela, avisando que o ar está contaminado. Naquele momento, a filha mais velha começa a engasgar, com sangue saindo da boca. Em instantes, ela acaba falecendo. Logo depois, o pai também morre. A mãe fica horrorizada, gritando para a filha mais nova correr, mas em poucos minutos, ela também sucumbe, assim como o marido e a filha mais velha. A garotinha, escondida no armário, sobrevive à família por meros momentos. Em Nova York, o noticiário relata sobre mudanças climáticas e mudanças futuras. No entanto, a transmissão é interrompida por um anúncio urgente. O âncora recebe notícias de uma estranha explosão em Badger, uma pequena cidade no norte da Pensilvânia com uma população de 1.300 habitantes. As causas e o número exato de vítimas ainda são desconhecidos. O Pentágono está investigando se foi um ataque terrorista ou um desastre natural. Sua repórter, Samantha, já está no local. Ela relata que todos os moradores da cidade estão mortos, sem sobreviventes. Ninguém tem permissão para entrar e sabe-se que o ar lá é tóxico. Uma mulher em casa ouve atentamente as notícias. Mais tarde, enquanto ela toma banho, estranhas memórias começam a surgir em sua mente. Seu relaxamento é abruptamente interrompido por uma batida. Quando a doutora Lauren Stone abre a porta, ela vê militares do exército dos Estados Unidos que solicitam urgentemente que ela os acompanhe. A explosão em Badger é uma questão de segurança nacional, e eles precisam da experiência dela. Chegando à base com os militares, ela conhece o Coronel Roger, que a apresenta ao professor David Santiago, um astrobiólogo. Ele explica que um meteorito do tamanho de uma bola de beisebol caiu, mas algo parece errado. Um meteorito comum não poderia ter liberado gás que matou todas as pessoas na área. Eles nunca encontraram nada parecido antes. Então o coronel quer que eles investiguem o local. Os cientistas se preparam para a sua expedição, mas o coronel impede Lauren acreditando que pode haver algo extraterrestre envolvido. Ele sabe que ela escreveu livros e acredita em vida alienígena. Mais tarde, Lauren e Santiago dirigem até o local da tragédia. No caminho, ele menciona ter lido o livro dela e mostra fotos de seus filhos, mas ela continua perdida em seus pensamentos, em silêncio. Quando chegam ao local do impacto do meteorito, eles encontram uma cratera. Após inspecionar a área, Santiago concluiu que não há nada de interessante e que ele veio em vão. No entanto, Lauren decide tirar fotos da cratera e percebe um pequeno broto vermelho peculiar. Examinando cuidadosamente a planta, ela se deita ao lado dela, acariciando-a gentilmente. Naquela noite, de volta a casa, ela estuda a foto da planta e pensa em verificar as notícias para casos semelhantes. Ela encontra uma reportagem sobre um incidente em uma cidade na Rússia. Em uma entrevista, uma mulher conta como um meteorito caiu na cidade, levando a um bloqueio devido ao ar contaminado e muitas fatalidades. Rumores sugerem que algo incomum apareceu, uma semente que cresceu e virou uma árvore, causando a morte de animais próximos, embora ela tenha sido eventualmente cortada. Chocada, Lauren pesquisa o nome da mulher no buscador e descobre que ela foi baleada na frente dos filhos. No dia seguinte, a doutora Maria Pacello e a doutora Kate realizam uma autópsia em Robert Windsor, que morreu na explosão do meteorito. Eles são observados por militares, cientistas e médicos. Após um exame preliminar, Kate percebe que o cadáver tem pele normal e nenhum rigor pós-morte. Enquanto fazem a primeira incisão, um estranho líquido preto escorre do corte, apenas para se retrair de volta para o corpo e curar a incisão momentos depois. De repente, Robert se senta na maca. Aterrorizada por sua segurança, Kate sai da sala de autópsia. A diretora do CDC, Karen McKnight, informa o homem ressuscitado sobre sua localização e pede que ele levante a mão se entender. Ele não responde. Maria decide ficar e perguntar o que fazer. Karen diz a ela para verificar o pulso de Robert. Aproximando-se dele cautelosamente, Maria suspira, dizendo que não há pulso. Seu corpo está frio e não há pressão arterial. Isso não pode estar acontecendo. De repente, todos ouvem gritos e, ao investigar o barulho, descobrem que os outros mortos também ressuscitaram. Notícias sobre as pessoas ressuscitadas vazaram, e jornalistas cercam
cercam a base militar na tentativa de obter fotos e detalhes. Lauren se sente muito estranha. David se aproxima dela, oferecendo ajuda, mas ela lhe assegura que está bem. Os médicos examinam os indivíduos ressuscitados, mostrando-lhe fotos de seus entes queridos, mas nenhum deles reage. O governador que chega exige respostas, questionando por que essas 49 pessoas são as únicas que voltaram entre milhares que morreram. Um incidente explica que eles têm uma teoria. Esses indivíduos estavam mais próximos da explosão e inalaram fragmentos do meteorito, o que levou a transformações em seus órgãos internos e ao surgimento de uma nova forma de vida. Todos os outros morreram por inalar o gás tóxico, o que significa que Badger não está seguro sem proteção química. De repente, uma mulher que estava trabalhando com o médico se afasta dele. Lauren se encontra com o coronel e o informa que uma explosão semelhante ocorreu em 2013, em uma cidade russa, onde pessoas morreram dos mesmos sintomas. Ela está convencida de que isso não foi obra dos russos. Eles também eram vítimas. O coronel, no entanto, não acredita nela. Durante uma reunião, militares, políticos e cientistas ouviram o relato de Karen. Ela afirma que os indivíduos ressuscitados não têm pulso, nem respiração, nem atividade cerebral perceptível. Eles não comem nem dormem. Fisiologicamente, eles estão mortos, mas seu sangue e tecidos contêm compostos que cientistas ainda não conseguem identificar. Parece que o DNA da vítima está se transformando em DNA extraterrestre desconhecido. Após a apresentação de Karen, Lauren toma a palavra. Ela discute o incidente da cidade russa, explicando que houve uma queda de meteorito e mortes subsequentes. Ela acredita que o governo escondeu informações críticas, até mesmo queimando uma pequena cidade para encobri-las. Ela insiste que tudo é muita coincidência e eles precisam de respostas. O presidente, depois de ouvi-la, pede mais evidências além de vídeos do YouTube e possivelmente fotos criadas em programas de computador, mas ela não tem mais nada a oferecer. Após a reunião, Lauren vai a uma loja e compra algumas bebidas. Sentada em seu carro, memórias de infância ressurgem. No hospital, parentes continuam tentando alcançar os ressuscitados, mas eles continuam sem resposta. Logo, Lauren entra no quarto com os indivíduos ressuscitados. Ela começa a falar com uma das meninas, compartilhando sua experiência sobre a morte de sua mãe. Durante seu monólogo, seu telefone toca. Ao pegá-lo, ela descarta a ligação e a tela mostra uma foto do pequeno broto. Naquele momento, a garota ressuscitada inesperadamente agarra a mão de Lauren. Lauren relata os eventos recentes ao coronel, expressando sua crença de que reagiu ao broto. O coronel pergunta o que é, mas ela ignora como se fosse uma planta comum, nada notável. David interrompe, lembrando de que quando os muçulmanos rezam, todos eles olham para uma direção específica, em direção a Meca. Ele aponta que, se olhar o mapa, eles estão virados para o norte, onde Badger está localizado. Com um suspiro pesado, o coronel anuncia que eles encontraram um broto. O laço mostra uma planta enorme e ninguém sabe o que é. Provavelmente é um objeto extraterrestre. Lauren observa a tela com uma estranha expressão de alegria. Vestidos com trajes de proteção, uma equipe de cientistas e Robert seguem para a árvore estranha. O que eles veem os choca. A planta é gigantesca. Conforme eles trazem o homem ressuscitado para mais perto dela, eles observam que ele parece recuperar a consciência. Eles também notam que a cor dos olhos dele mudou para um azul brilhante. Enquanto isso, Robert examina suas mãos e a neve e a árvore, informando ao grupo que ele ficará perto da planta, pois ambientes humanos são letais para ele. Em uma coletiva de imprensa, Lauren explica que, como a maioria das plantas terrestres que produzem oxigênio, esta árvore gera gás que lhes permite sobreviver neste ambiente. Jornalistas ficam intrigados sobre como os alienígenas chegaram aqui, e Lauren discute buracos de minhoca que existem a milhares de quilômetros da Terra. A entrevista de Lauren é transmitida pela televisão, e um homem idoso está sentado no sofá assistindo. O telefone dela toca e é o terapeuta dela lembrando que ela perdeu várias sessões. O médico insiste que ela deve ligar de volta para marcar uma consulta. De repente, alguém bate na porta do apartamento dela. Quando ela abre, vê o pai. Ela não está particularmente feliz em vê-lo, mas o deixa entrar. Ele olha para o telescópio e se lembra de como, em seu 8º aniversário, ela pediu um laboratório de presente. Eles ficaram surpresos, mas concordaram. No entanto, sua paixão e obsessão por ciência e projetos saíram do controle, preocupando sua mãe. Ignorando as palavras do pai, ela pergunta como ele está. Ele sorri, notando que, na idade dele, o que realmente pode estar acontecendo. Ele expressa arrependimento e diz que sente falta dela. Chegando mais perto, ele percebe que ela dá um passo para trás. Suspirando pesadamente, ele se despede dela e vai embora. No dia seguinte, o coronel informa Lauren que Robert quer falar apenas com ela. Eles tentaram envolvê-lo com todo o departamento, mas não funcionou. Ele preparou uma lista de perguntas para ela investigar o que é, de onde veio e o que quer. Vestida com um traje de proteção, Lauren vai ao encontro de Robert.
Sentado perto da árvore, ele revela que seu planeta foi destruído. Eles estavam procurando por um novo lar e encontraram a Terra. A semente desta árvore não crescerá em nenhum outro lugar e eles receberam as coordenadas para o planeta. Curiosa, Lauren pergunta quem forneceu essa informação. Robert responde que foi alguém da Terra, chamado Supernova 94. Este indivíduo os procurou e fez contato, permitindo que eles aprendessem os pontos fortes e fracos da humanidade. Percebendo que as pessoas estão se aproximando da árvore, Robert pede que elas sejam levadas embora, mas Lauren explica que elas não irão, uma vez que a árvore está destruindo a Terra. Ele então afirma que eles estão acostumados a lutar e não vão embora em silêncio. Usando suas habilidades sobrenaturais, Robert libera uma onda de energia, fazendo com que aqueles ao seu redor gritem de dor. É como se estivessem enlouquecendo, virando-se uns contra os outros e lutando. Lauren e alguns outros homens conseguem escapar da influência de Robert. Percebendo que a árvore deve ser eliminada, os militares lançam mísseis contra ela. No entanto, os foguetes não conseguem atingir o alvo. A árvore é cercada por uma cúpula protetora. O homem idoso ouve as notícias aprendendo sobre a cúpula ao redor da árvore e a pessoa apelidada de Supernova 94, que estabeleceu contato com uma civilização alienígena. Ele entra em seu quarto e pega as anotações antigas, abrindo um caderno para ver o nome Supernova 94, fortemente circulado e sublinhado. As notícias relatam ocorrências estranhas, sons incomuns vindos das florestas, o chão tremendo como se fosse por terremotos e neblinas misteriosas em algumas cidades que estão matando as pessoas. Na Índia, inúmeras explosões resultam em milhares de vítimas. A lei marcial é declarada em vários países e o poder é entregue aos militares. Os fazendeiros relatam que toda a sua colheita foi perdida, apodrecendo no subsolo. Desligando a TV, Lauren pega seus pertences e vai embora. Em todo o mundo, as pessoas rezam para seus deuses. Os mortos são cremados, enquanto os vivos lutam para entender o que está acontecendo. Enquanto isso, Lauren vai para a casa do pai. Aproximando-se do galpão onde antes ficava o seu laboratório, ela espia por uma janela fechada com tábuas. Hesitando em entrar para ver o pai, ela finalmente decide ir embora. Chegando à árvore e a Robert, ela tenta compreender o que está acontecendo. Ele então revela que eles vieram à Terra por causa dela. Estendendo a mão, ele mostra a ela seu passado, que ocasionalmente ressurgia em fragmentos em sua memória. Lauren, ainda jovem, está no carro com seu pai. Ele pede para ela não contar para sua mãe, pois o lugar para onde eles estão indo é muito secreto. Ao chegar, seu pai sai com um grupo de pessoas, pedindo para ela esperar na entrada. Curiosa, Lauren segue secretamente o grupo e os ouve discutindo sobre um ser extraterrestre. Depois que eles saem, ela se aproxima da cápsula e, de alguma forma, a criatura desliza para dentro de seu corpo. Quando ela retorna para casa, ela pede seu próprio laboratório e começa a construir um dispositivo. Os pais dela ficam preocupados com o comportamento dela. Ela se tornou retraída e seu conhecimento ultrapassa o de uma criança comum. Com o tempo, ela inventa com sucesso um dispositivo de comunicação. Olhando para o calendário, ela se apresenta como Supernova 94 e transmite as coordenadas da Terra. Seus pais toleram suas excentricidades por um tempo, mas eventualmente eles a proíbem de seguir a ciência. Chateada com sua mãe, Lauren promete que ela morrerá em breve, e não muito tempo depois, sua mãe falece. Preocupado, seu pai a leva a médicos, que descobrem uma nova forma de DNA dentro dela, como se ela fosse metade humana e metade outra coisa. Enquanto a mulher se lembra de tudo isso, ela chora enquanto Robert remove sua máscara protetora, dizendo que ela não precisa mais da máscara. Ela está em casa agora. O homem idoso lembra de interceptar conversas de uma garota chamada Supernova 94, mas eles nunca entenderam com quem ela estava falando. Objetos estranhos começam a aparecer no mundo todo. Eles se assemelham a esferas e são encontrados em todos os lugares. Em florestas, no Saara, em fazendas, lagos e grandes cidades. Os sons peculiares se originam desses objetos. Várias teorias surgem. Alguns acreditam que eles cresceram do chão, enquanto outros acham que foram entregues por uma nave espacial gigante. De repente, as esferas alienígenas explodem simultaneamente por todo o globo. Nuvens de fumaça preta se elevam em todas as direções. Não há chance de como as pessoas evacuarem. Os últimos humanos sobreviventes gravam vídeos, explicando que os alienígenas criaram um ambiente adequado para eles. Suas cápsulas estão conectadas às raízes, envenenando o solo, crescendo sob os pés das pessoas. No entanto, a questão principal permanece. De onde eles vieram? A Terra não é mais adequada para a vida humana. O planeta se transformou. A evolução começou e ninguém conseguiu escapar. Todas as espécies e plantas terrestres pereceram. Ninguém sobreviveu. E agora o mundo é um lugar totalmente diferente e inóspito. Quanto a Lauren, sua jornada chegou ao fim. Ela finalmente está em casa. E assim o filme acaba. E aí, pessoal? Gostaram? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like.
Assista também a um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Até a próxima!